Então, dois temas básicos de JavaScript que a gente pode abordar. Deixa eu só criar um arquivo aqui. Não precisa criar um arquivo, não, porque isso aqui vai ser só para servir de quadro. Vou até colocar mesmo, quadro.js. Algo que vocês precisam aprender são sobre os operadores. Existem os operadores aritméticos, os operadores lógicos e os operadores de comparação. Então, 3 tipos de operadores. Deixa eu escrever aqui. Operadores. Isso não somente JavaScript, mas em linguagem de programação, isso aqui é útil. Operadores aritméticos. Vou colocar aqui 3. Operadores lógicos. Operadores de comparação. Certo. Vamos primeiro aqui no operadores aritméticos. O que são os operadores aritméticos? Nós podemos lembrar aqui de 5, que a gente usa na programação, que é o operador de soma, que é representado pelo símbolo de uma cruz, né? Que a gente chama de mais. Nós temos a subtração, que é representado por um traço. Eu vou colocar os operadores assim. Nós temos o operador de multiplicação, que é representado pelo asterisco. Não é um X, é asterisco. Nós temos a divisão, né? Divisão, que é representado por uma barra. Então, não é assim, não é isso, mas é uma barra. E nós temos o resto. Que é representado, sim, por isso aqui. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Nesse de mais? A gente vai somar sempre vai somar 2 números, 1 mais 1. Então, você está somando número com número. Da mesma forma aqui, subtraindo número com número. Você vai multiplicar um número com número. Vai dividir o número com número. E aqui no resto, você vai fazer aqui você vai saber se tem algum resto ali em relação ao número. Por exemplo, você vai... a gente usou esse símbolo de resto quando a gente queria identificar se algum número ele era par, né? Par ou ímpar, né? E a gente pegava um número e fazia essa divisão por 2, né? Então, a gente pegou um número aqui, número qualquer, né? E fazia a divisão por 2. Ele sempre vai retornar, quando a gente usa aqui, lembra, aqui ele está retornando a soma desses 2 números, aqui ele está retornando a subtração de 2 números, retorna aqui a multiplicação de 2 números, retorna a divisão de 2 números, e aqui ele vai retornar o resto de uma divisão. Aqui retorna a divisão de 2 números, e aqui retorna o resto de uma divisão. Aqui ele não retorna o resto, ele retorna a divisão em si, mas aqui ele vai retornar o resto da divisão.
Se foi 3 dividido para 2, então ele não é um número fechado, né? Vai restar um número, né? Vai restar 1. Então, aqui ele retorna o resto dessa divisão. Ou 0 ou 1. Então, aí dá para a gente saber se algo é par ou ímpar. Então, assim, a gente tem esses operadores aritméticos na... Sim. Como é? Falou, Gabriel? Não, sem querer. Sim. Alguém tem alguma dúvida até aqui sobre esses pontos? Não, tudo ok. Ok. Vocês falam, viu? Valquem. Não, assim tá ok. Quando começar beleza. é que Sim. complica. Não tô entendendo aí. Tranquilo. E aí nós temos operadores lógicos. O que são esses operadores lógicos? Nós temos, quando a gente quer fazer uma operação lógica, que é... A gente já viu, né, quando a gente quer fazer e nós temos ou e nós temos não. 3 operadores. E, ou e não. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Quando eu vou fazer um if aqui, vou fazer uma comparação. Na verdade, vou fazer uma condição. A condição é se A for maior do que B e B for maior do que C. Estou fazendo aqui uma condição, né? Se A for maior do que B e B for maior do que C. Então, aqui só vai entrar nessa condição, só entra nessa condição se os dois forem verdadeiros. Se A for maior do que B e B for maior do que C. Então, aí só vai entrar aqui se os dois for verdadeiro. Por exemplo, eu quero fazer aqui, se um for maior do que 3 e 3 for maior do que 2, por exemplo. Se acontecer isso, então ele entra aqui na condição, nessa condição. Fazendo comparação. Se isso é verdadeiro e se isso for verdadeiro. Essa aqui é o operador lógico I. Não é só um I, mas são dois I. Quer dizer, dois E. Dois E. O outro exemplo é o OU. OU. Que é feito dessa forma, duas barras, né? Duas barras. Como a gente usou aqui, no I, posso colocar aqui o OU. Se 1 for maior do que 3, ou 3 for maior do que 2. Ou seja, só vai entrar aqui na condição, se um for verdadeiro ou se o outro for verdadeiro. No I, aqui, os dois precisam ser verdadeiros. Esse precisa ser verdadeiro e esse precisa ser verdadeiro. Aqui não. É um ou outro. Se esse for verdadeiro e esse aqui for falso, vai entrar aqui. Não tem problema. Se esse aqui for verdadeiro e esse aqui for falso, vai entrar aqui. Então, quando usa ou, é só para um ou outro for verdadeiro. Um ou outro. Mas o i, os dois têm que ser verdadeiros, os dois. As duas condições precisam ser verdadeiras. Mas no ou, um ou outro. Deu para entender essa parte? Sim. 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 Ok, ok.
E aí nós temos o outro operador, vou até deixar escrito aqui, e não. Esse outro operador aqui é de negação. É uma negação aqui. Você está negando algo. Por exemplo, eu vou dizer aqui que vou criar aqui uma variável chamada data. E vou escrever aqui a data. 6/11, não, botei. 6/11. Eu quero fazer uma condição aqui. Se data verdadeiro. Opa. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Como a gente vai usar ali no... Depois a gente volta. Então, eu criei aqui uma variável. Ah, não deu certo. Mas vou mostrar aqui também. Então, vou criar aqui uma variável chamada data recebe 26/11, que é hoje. E eu coloco aqui, faço uma condição. Se data console.log verdadeiro. Se não, vocês acham que vai cair em qual? Pode responder aí. Verdadeiro. Quando eu clico aqui, vai para verdadeiro. Qual é a condição que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável chamada data e eu passei um valor para essa data, para essa variável. E aqui eu estou fazendo uma condição. Se data. E eu poderia fazer essa condição dessa forma. Se data for diferente de vazio. Se data ela for diferente de vazio, então ela é verdadeira. Quer ver? Verdadeiro. Mas, para simplificar, eu só preciso colocar isso aqui. Se data, ou seja, eu estou querendo saber se data ele tem alguma coisa. Se data está preenchido com algo. Se tiver preenchido, então ele é verdadeiro. Se está preenchido, ele é verdadeiro. E aí, se eu colocar assim, se data não tiver preenchida, é verdadeiro ou falso? Vai cair em qual? Se data não estiver preenchida, vai cair em verdadeiro, mas se tiver, vai cair em falso.
A data, ela está preenchida ou não? A variável data? Tá preenchido. E se eu fizer essa condição aqui perguntando se ela não, se não existir nada em data, né? Se data não tiver preenchida, se data não tiver um valor, ela vai cair em verdadeiro. Se não tiver um valor. Mas para isso eu teria que tirar isso aqui. Ela só seria verdadeiro se ela não tiver um valor. Aí ela é verdadeira. Porque eu tirei. Estou perguntando aqui se ela não tem nada, né? Se ela é vazio. Mas se ela tiver preenchido alguma coisa, se ela tem algo preenchido nela, tá aqui, e eu faço a pergunta. Se data não tiver preenchido, ela vai cair em quê? Verdadeiro. Se não tiver preenchido. Ela vai cair em falso. Não, estou dizendo se ela não tiver preenchido, né? Se ela tiver preenchida, é que vai cair em falso. Então, só que ela está aqui, está preenchida. Não, estando preenchida vai cair em falso, mas se não tivesse, cai em verdadeiro. Isso. Então, quando eu faço aqui a comparação aqui, faço a condição, se ela não tiver preenchida, mas só que ela está preenchida. Se ela não tiver preenchida, ela não vai cair em verdadeiro, ela vai cair em falso. Se não tiver preenchida, verdadeiro. Se tiver preenchida, falso. If e else. Se não. Uma saída, outra saída. Deu para entender essa outra parte aqui, essa outra operação lógica? Hein? Deu sim. Sim, sim. E aí, que mais? Valquende? Ok, Ok. entendido. Daniel também, né? E Jonas, está calado por quê, Jonas? E aí nós temos outro operador, que é o operador de comparação. De comparação. Na programação, a gente usa esse sinal de igual. Esse sinal de igual, ele representa, não significa igual, né? Significa atribuição. Atribuição. O sinal de igual, na programação, ele significa atribuição. Eu estou atribuindo algo para algo. Ou seja, aquela ideia lá, né? De a variável var nome, que é a variável, cria a variável, mas ela está vazia. Né? Então, precisa atribuir algum valor para ela. Então, ao nome vai receber o quê? Um nome, um valor. Então, o sinal de igual significa atribuição. Eu vou passar um valor para a minha variável. Por exemplo, se eu criar aqui var nome, var sobrenome. E eu colocar aqui o nome é Eliakim e var sobrenome ele vai receber nome. Qual é o valor de sobrenome? Eliakim. Eliakim, exatamente. Porque nome é Eliakim. E aí, quando eu estou dizendo aqui sobrenome, vai receber o que está dentro de nome, que é Eliakim. Entendeu? Da mesma jeito que se eu colocar
Quantidade recebe 3. E total vai receber 3. Ou vai receber quantidade. Se eu colocar assim, qual é o valor de total? 6. 6. 6. Que quantidade é 3, vezes 2, 6. Então, total vai ser 6. Então, eu estou passando aqui valores, né? Não precisa ser um valor fechado, né? Assim, algo só. Isso aqui é isso, por exemplo. Isso aqui é isso aqui. Mas eu posso fazer um cálculo, passar um cálculo para ele. Por exemplo, melhor. Qual vai ser o valor de total? 2. 2. 6 dividido para 3, 2. Isso aqui foi só para mostrar que o sinal de igual, ele significa atribuição. É Mas igual o não, caso aí, eu acho daquele, né? Eu acho que é igual aquele caso lá do IMC, né? Do o resultado. Tem o cálculo lá do peso o peso parece que é e a o. altura, né? Eu acho que é peso, mas. Acho que é. Eu não esqueci, se é peso mais altura dividido por. Não. Não, é peso vezes altura. Não, peso dividido por altura, 2 vezes a altura. Uma coisa assim. Então, aqui estou passando um cálculo. Né? Peso é um valor, vou dividir esse valor por a altura 2 vezes. E seria semelhante a fazer peso dividido por altura ao quadrado. 2 vezes a altura. Mesma ideia aqui. Mas, operador de comparação, aqui nós temos o sinal de igual, que significa que não é uma comparação, é uma atribuição. O igual na programação é assim, igual. É 2 iguais. 2 iguais ou 3 iguais. Qual a diferença de 2 iguais para 3 iguais? A diferença é que 2 iguais, ele vai apenas comparar um número mais um número. Eu quero saber se 1 é igual a 1. 3 iguais, eu quero saber se 1 é igual a 1. Certo. Mas a diferença aqui eu estou comparando só se esse valor é igual a esse valor. Certo. Aqui não. Aqui eu estou comparando se esse valor é igual a esse valor e também quero saber se esse tipo aqui é igual a esse tipo. Como assim? Por exemplo, vamos lá quando eu coloco aqui é igual a 1, verdadeiro ou falso? Pode responder.
Verdadeiro ou falso aqui? Verdadeiro. 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 Que 1 é igual a 1. Certo. Tá certo. 1 é igual a 1. Verdadeiro. E quando eu coloco aqui, 1 é igual a 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. E se eu coloco 1 é igual a 1. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Porque um é número e outro é string. Isso. Aqui estou fazendo a comparação aqui de tipos. Estou comparando igual, né? Os dois números são iguais, mas os tipos são diferentes. Aqui é uma string e aqui é um número. Então vai ser falso. Então, se eu fizer só assim, verdadeiro ou falso? Estão fazendo aí, né? Falso. Verdadeiro. Falso. Estão fazendo aí, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Se verdadeiro, né? Porque os Ah. números são iguais. Quando é só dois iguais, ele só vai verificar o número, o valor em si. Não vai verificar o tipo. Quando eu coloco outro igual, quando eu coloco igual, ele verifica também o tipo, né? E é por isso que dá falso. Mas se for só dois iguais, ele é verdadeiro, porque os números são iguais. Tranquilo? Sim. Isso aqui. Outra comparação aqui é esse sinal aqui. Esse sinal aqui é de diferente. Diferente. É exclamação igual. Diferente. Eu quero saber se um número é diferente de outro número. Aqui vai dar verdadeiro ou falso? Falso. 1 é diferente de 1, Não. então vai ser o quê? Vai ser falso. Se fosse diferente, então ia ser verdadeiro. E aí eu também posso usar o seria diferente, exclamação igual, que é diferente. 1 é diferente de 1. Se for assim, vai dar o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. E se for assim, verdadeiro ou falso? Falso. Que mais? Vai dar falso. É falso? E se eu disser que vai dar verdadeiro? Os tipos são iguais ou são diferentes? São diferentes. São diferentes. Então é verdadeiro. Porque aqui eu estou querendo saber se... Lembra que tem dois iguais. Sim. Se for só um igual, aí sim era falso. Porque os dois números são iguais. Aí é falso. Quando é só uma exclamação e um igual, eu estou só verificando os valores. E aí, quando eu coloco uma exclamação e dois iguais, eu estou comparando também, estou verificando também os tipos deles. E os tipos são diferentes. Os tipos são diferentes. Por isso que vai cair aqui no verdadeiro. E os tipos são diferentes. Entendeu?
Exclamação igual, compara os valores. Exclamação igual, igual, compara também os tipos. Quer saber se os tipos também são iguais ou são diferentes. É igual a essa daqui, né? Igual a essa comparação aqui. 3 iguais. Até aí, tudo bem? Sim, sim. Nós temos mais dois que vocês já usaram, né? Muito, que é o maior e o menor. Já usamos algumas vezes eles. Nesse maior, você pode usar maior igual ou menor igual. Aqui é para você fazer a verificação se um é maior do que um. Um é maior do que um? Falso. E agora? Vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque 1 é igual a 1. Ele tá maior ou igual. Exato, isso é verdadeiro. E se eu fizer aqui menor? Um é menor que um? Tá falso. E se eu fizer um menor, vai ser verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro. Então, aqui nós temos os operadores, né? Os operadores de... Quando a gente está estudando os tipos de dados e a gente vai processar esses dados, aí algumas vezes a gente vai precisar somar eles, subtrair, multiplicar, ou vai fazer alguma lógica com esses dados e comparações, né? Se é igual ou não, se é maior ou não, se é diferente ou não. Então, a gente usa muito isso, né, na programação. Tinha outro tema que eu queria entrar, eu não sei se vai dar tempo para a gente estudar, né? Mas era sobre funções. Eu posso fazer aqui de forma rápida. Isso aqui vocês estudem, que a gente vai precisar. Viu? Vocês dêem uma olhada depois, se está a aula depois, porque isso aqui a gente vai precisar. Funções. Funções, o que seriam funções? Funções é um bloco de código que eu posso processar esse código em à parte, né? Eu posso processar esse código à parte. Por exemplo, aqui eu tenho um... Deixa eu só baixar isso aqui. Aqui tem uma função, a função mover slide. Como é que eu posso criar uma função? Eu posso criar uma função chamando o nome da função, colocando o nome função e o nome da função. Eu posso calcular um número. Vou colocar aqui somar. Peraí. Por enquanto, eu vou começar com isso aqui. Imprima um nome. Imprima nome. Vou colocar aqui. Então, como é que eu crio a função? Eu crio a função colocando o nome da função, não, colocando o nome função, function, e o nome da função, imprima nome. E aí eu coloco, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aí eu vou começar a escrever o bloco de código aqui. Nesse bloco
nessa função aqui, parece uma função bem simples. Aqui é só para imprimir o nome, ou seja, só para mostrar o nome. Então, aqui eu poderia fazer o quê? Só colocar o console log e nome. Certo. Mas aí é que tá. Como é que eu vou botar isso para funcionar, né? Vamos usar lá o nosso console. Aí, se eu der Enter, vai aparecer alguma coisa? Não. Não vai aparecer nada. A função foi criada, mas a função foi criada com um erro, com um problema. Tem um problema nessa função aí. Qual é o problema? Como é que eu posso fazer para imprimir o meu nome aqui, por exemplo? Tem a função que faz isso já, tá aqui, imprima nome. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso chamar a função. Imprima nome, tá aqui. Imprima nome, se eu fizer aqui, ele vai dar erro. Por que deu erro? Nome não está definido. Tem Nome que criar onde? Tá variável, aqui. né? Não precisaria criar variável. O que é que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de algo que nós chamamos de parâmetro. Parâmetro, por exemplo. Deu um erro aqui dizendo que esse nome não está definido. Porque o que a gente fez? A gente criou a função, depois a gente chamou a função. Imprima nome. A gente chamou a função assim. Quando a gente botou para rodar, ele chamou a função, mas quando chegou aqui para imprimir o nome, console log, ele disse que isso aqui não existe. Por que não existe? Se a gente criasse aqui o nome, por exemplo, se a gente criasse uma variável nome, ele teria que receber alguma coisa, né? Algum valor aí. Mas esse valor vai ser o usuário que vai determinar qual vai ser o valor. Não sou eu que vou determinar qual vai ser o valor. Então, se eu colocar aqui, ali, aqui, sempre que chamar a função imprimir um nome, vai imprimir o nome ali, aqui. Não é isso que eu quero, que pode ser que Valkenio queira que imprima o nome dele. Aí não vai dar certo. O que é que eu posso fazer? E aí nós temos o que nós chamamos de parâmetro. O que é parâmetro? É uma informação que a gente passa dentro da função, um dado que a gente passa para a função que eu quero que imprima isso aqui. Eu quero que você processe esses dados. Então, um parâmetro, eu só digo o que eu quero, né? Por exemplo, se eu quero que imprima meu nome ali aqui, eu vou colocar o nome aqui ali aqui. Por exemplo. Como eu estou passando um parâmetro aqui dentro dos parênteses, a função, ela espera também um parâmetro aqui. Eu estou passando um dado para ser processada a minha função no meu bloco de código. Então, a função espera também esse parâmetro. E aí eu posso colocar só nome. O nome desse parâmetro. Como aqui é um parâmetro que eu estou passando, a função espera esse parâmetro aqui. E aí, quando eu vou console log, já está aqui o nome está aqui. O que acontece? Vamos ver se a gente recria essa variável, essa função. Coloca aqui nome. Vai acontecer alguma coisa? Não. Eu só estou criando a função. Mas agora, quando eu chamar a função, imprima nome, e passo aqui o nome que eu quero, Valkenio. Perceba que eu não estou colocando nenhum console log. O console log está dentro da função. Aqui eu só estou chamando a função e a função é que vai fazer o resto. Bom, aí já sim, já imprimiu o nome Valkenio. O que a gente poderia fazer diferente?
a gente poderia criar uma função que ela vai imprimir o nome, certo? Mas eu quero que ela imprime dessa forma aqui, dizendo meu nome, o meu primeiro nome é aqui. Pronto. Meu primeiro nome é aqui o nome que eu estou esperando, que eu vou mandar. Criar a função, e aí quando a gente só coloca aqui, imprima nome, e eu coloco aqui Gabriel. Vai dizer, meu primeiro nome é Gabriel. Se eu colocasse aqui outro nome aqui, Jonatas, meu primeiro nome é Jonatas, por exemplo. Eu nem sei se é seu primeiro nome. Mas perceba que eu estou só chamando a função e passando o nome, e a função está processando esse nome aqui, já imprimindo tudo aqui para mim. Não estou fazendo mais nada. O que a gente poderia fazer diferente aí, né? Criar uma função chamada soma. Para criar uma função chamada soma, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de quantos parâmetros aqui? Alguém tem alguma ideia? Dois? Sim, eu preciso de 2 parâmetros, que você sempre vai somar um número com o outro, né? Sempre. Não tem como você somar um número sozinho. Então, 2 parâmetros. No mínimo, 2 parâmetros. Estou criando uma função chamada soma, que eu espero 2 números. Número 1, vírgula, número 2. 2 números, estou esperando. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou colocar um console log, que é número 1 mais número 2. O console log ele vai mostrar na tela o resultado da soma do número 1 mais o número 2. E eu ainda posso fazer assim. O console log, posso fazer dessa forma ainda. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Pensando aqui como é que eu fazia. Eu não queria colocar 3 console log, não, mas vou colocar aqui. O primeiro número é tanto. O segundo número é tanto. Eu não sei qual vai ser, né? Que quem vai escrever, quem vai colocar. E a soma desses números é tanto. Vou criar a função aqui. Criar a função. Agora eu vou colocar o quê? Só chamar ela. Para chamar ela, eu preciso de 2 números. Eu preciso passar 2 números. Passar aqui 90 e 30. 34 para ser quebrado.
E quando eu dou Enter, aqui, o primeiro número foi 90, o segundo 34, e a soma desses números é 124. Entendeu? Então, eu só chamo a função aqui. Só passo as informações para a função que eu quero, 65 e 12. 65, segundo 17, a soma 77. Entendeu? A função, você cria a função, o propósito da função é executar um bloco de código. Aqui a gente está criando funções simples, né? Somar dois números, né? Imprimir na tela um número. E aí depois eu só passo os dados que eu quero. Estou passando aqui uma informação que eu quero, 45, 17. E a função vai processar esses dados aqui da forma como eu pré-determinei para ele processar. 45, 17, 62. Então, isso é como nós trabalhamos com funções. O objetivo da função, né? Então, ele sempre vai retornar alguma coisa, né? O propósito da função é retornar um valor. Se eu criar uma função aqui de resto, por exemplo, resto. Ou melhor, né? Posso colocar aqui par ou ímpar, por exemplo. Uma coisa assim. Aí eu estou esperando aqui um número. Eu quero saber se esse número é par ou ímpar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma verificação aqui. Se o número dividindo ele... Não, dividindo por 2, o resto dele vai ser igual a 0. Se o resto for igual a 0, então vai dizer que o número é par. Console log. Par. O número... Vou colocar aqui. O número escolhido é par. Se não, o número escolhido é ímpar. Aqui eu falta um R. Cadê? Pronto, criei a função. Aí agora eu vou chamar aqui par ou ímpar. E agora eu preciso passar o número. Qual o número que eu quero? 8. O número escolhido é par. Tá certo. E agora o número... Deixa eu ver... Esse número aqui. Não sei que número é esse aí. Esse número é par ou ímpar? É par. Deixa eu ver... colocar um 9 aqui no final para ver. Ainda deu par. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Se colocar só um 9, tem que dar ímpar. É ímpar. Certo, então está funcionando. Se colocar aqui... Eita, colocando isso. Pá. O número grande é pá. Ímpar. Entendeu? A função está fazendo todo o processo para mim, né? Eu já predeterminei o que ele... Como é, aqui eu só chamo ele, só chamo a função e passo o valor, e ele já traz o resultado para mim. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Pergunta? Nenhum. Não, tranquilo. Sim. Então,